Saudações, eu sou o Marcos Valério XR no dia 11 de maio de 2022 e assim que eu terminei o vídeo sobre satanismo e que eu fui fazer o upload, eu fui escolher uma imagem, né? Porque é interessante ter uma imagem que destaque. Aí eu pensei, claro, eu peguei a coisa mais evidente, que é o símbolo tradicionalmente associado ao satanismo. E só então eu me dei conta de que eu poderia ter falado nesse símbolo. Mas como o vídeo ficou muito grande mesmo, então deixa. Vou tocar nessa questão simbólica agora. Porque o satanismo tem este símbolo que se chama de pentagrama invertido. Bom, na verdade não é nem tanto sobre isso que eu queria falar. Mas eu queria falar sobre esse assunto que é bastante chocante para algumas pessoas. Não sou a primeira pessoa a falar disso, mas é uma elaboração muito que eu descobri por mim próprio. E depois descobri algumas outras pessoas tocando no assunto, mas praticamente ninguém menciona esse fato, apesar dele ser auto-evidente depois que você o aponta. Então vamos lá. De todos os símbolos que a gente está acostumado a ver, assim, esses desenhozinhos que representam alguma coisa, qual que é o símbolo mais disseminado nesse mundo? Talvez, principalmente quando a gente leva em consideração as bandeiras dos países. Que tipo de símbolo é o que está mais presente, quase que universalmente, nas mais diversas bandeiras, nas mais diversas instituições? É a cruz? Não. É o crescente, a estrela, que é o símbolo do Islã? Pela metade. Olha, o símbolo mais difundido é o pentagrama, só que na versão preenchida, a estrela de 5 pontas. É um símbolo exaustivamente repetido pelas inúmeras instituições, especialmente estatais, vários países, vários movimentos e há séculos. E o que significa essa estrela? É uma representação dos astros que tem no céu? Não. Se você for pesquisar, vai notar que nas tradições mais diversas há muitas formas distintas de se representar estrelas. Às vezes com coisas que são mais parecidas com asteriscos, ou muitas vezes na forma de cruzes também. Historicamente há muitas formas distintas de se representar, e essa representação de uma estrelinha de 5 pontas nesse formato básico, ela é extremamente arbitrária. E eu acho até difícil alguém deduzir que a simbologia de uma estrela deveria ter, por algum motivo arbitrário, essas 5 pontas. Claro, você tem outras formas de estrela, você tem a estrela de 6 pontas também, né? Que é um símbolo claramente alquímico, no sentido de fusão do masculino com o feminino, uma vez que o triângulo com a ponta para cima é o masculino, com a ponta para baixo é o feminino. Mas este pentagrama preenchido que nós temos é o símbolo provavelmente mais disseminado da história humana. E sim, ele é um pentagrama. Se você for desenhá-lo, você vai ver que você primeiro faz um pentagrama. Qualquer criança que desenhou uma estrelinha pela primeira vez percebeu isso. E depois você o preenche. É um pentagrama preenchido. Ao passo que o que a gente está acostumado a chamar de pentagrama nesse sentido, né? O pentáculo, ele é vazado, só tem as linhas. E o que esse símbolo significa? Com ele assim, com a pontinha para cima, esse símbolo na realidade é um símbolo do ser humano. A cabecinha, os bracinhos, as pernas. Simples. Então faz muito sentido que o símbolo da espécie humana seja o mais disseminado na cultura humana. Quer alguns exemplos interessantes? Pega o kanji, ou seja, o ideograma, tanto japonês quanto chinês, para pessoa. Esse aqui, ó, Jin, ou Hito, a pronúncia japonesa. Na verdade, esse ideograma é uma derivação desta versão mais antiga, assim, com esse traço horizontal, que é a pessoinha. E acabou sendo simplificado para ficar só as pernas, né? Como se estivesse de braços para baixo. Bem como uma pessoinha andando de lado, que originalmente era o símbolo de adulto. Originalmente era mais parecido com esse kanji aqui de grande, né? Que é oki, porque simbolizava-se o grande abrindo os braços. Mas você observa que não é muito difícil de você perceber isso. Basta observar o homem vitruviano de Da Vinci. E agora veja o homem no pentagrama do Cornelius Agrippa, um pensador ocultista, da mesma época do Da Vinci. E isso não é nenhuma exclusividade, né? Porque a própria cruz, evidentemente, é uma pessoa com as pernas juntas e os braços abertos. Então essa é a ideia, isso é um símbolo do ser humano. Simples assim, é uma coisa que explica
a popularização, a disseminação desse símbolo, a sua atração intuitiva. Estou dizendo que as pessoas, quando colocam esse símbolo nas suas bandeiras, estão pensando nisso? Não. De certa forma é inconsciente. Esse símbolo se espalhou de um modo assim, como se frequentemente ocorre em fenômenos culturais, de um modo bastante espontâneo, bastante inconsciente. Mas ele significa isso. Isso está bastante intrínseco. Então, o que você vê no satanismo? Você vê o ser humano com a cabeça para baixo. Ou seja, de acordo com o que eu desenvolvi naquele vídeo ali, se voltando para a sua natureza primitiva. Ao passo que quando você está com a cabeça para cima, simbolicamente, você já está alinhado com algo superior. E aí vem mais um argumento de por que o satanismo, como uma grande religião, ele não funciona. É uma coisa de nicho. É até simbolicamente interessante pensar que a postura natural do ser humano é de pé com a cabeça para cima, né? Você olhar para o céu, isso já dá uma certa dimensão simbólica de afastamento da sua base material em direção a alguma outra coisa. Então você se abaixar, pôr a cabeça para baixo, de uma certa forma é você reconhecer um direcionamento invertido naquilo que é tão espontâneo da espécie humana em querer buscar coisas mais elevadas, ainda que frequentemente quase sempre fracasse nessa tentativa de busca. Daí que o pentagrama também tem algumas outras similaridades acidentais, como por exemplo parecer a cabeça de um bode, assim, é totalmente acidental. Inclusive porque essa representação é acidental. Se você for observar na própria leitura bíblica, você não vai ver nenhuma descrição do demônio. É um conceito puramente abstrato. Mas tradicionalmente os artistas foram criando associações simbólicas e aí juntaram determinados tipos de divindades pagãs, como deus cornífero, símbolos de reprodução. Geralmente o chifre significa isso, esse é o macho, né? E associação com o tridente de Netuno, e vão fazendo uma série de abstrações e reuniões simbólicas que acabam gerando, se consolidando no imaginário popular. Algumas coisas, por exemplo, são bem mais simplórias, assim, até, e servem de exemplo. Por exemplo, muita gente pensa que o fruto proibido, né, que foi consumido por Adão e Eva no paraíso, é uma maçã. Mas onde é que tiraram essa ideia? Porque a própria Gênesis jamais descreveu isso como uma maçã, simplesmente fala fruto proibido. Mas em algum momento, artistas decidiram utilizar uma maçã paradigmaticamente, né, virou moda e passou-se a se identificar com a maçã. Mesma coisa, a representação do demônio. Em algum momento eles começaram a fazer de determinada forma e essa ideia vai pegando. Da mesma forma, quando decidiram fazer anjos, que são uns bichinhos menininhos assim, com esses penizinhos pequenininhos, e alguns deles são chamados de querubins, né? Mas quando você vai fazer um estudo mais sistemático de angiologia, não tem nada a ver, não tem absolutamente nenhuma relação. Nunca se foi descrito homens com asas nesse sentido. Você pode procurar, inclusive na Bíblia tem... Sempre que se descreve um anjo, geralmente são homens com vestes luminosas, né? São varões com vestes resplandecentes. Mas essas mitificações, essas estéticas simbólicas, são atribuídas arbitrariamente e posteriormente por motivos diversos, que nada tem a ver com uma investigação mais profunda da teologia. Claro que pode haver acidentes históricos aí que podem justificar mais determinadas simbologias, né? Como por exemplo, você ter uma divindade de um outro panteão que se coloca como hostil ao do seu panteão, e aí você pode demonizar aquela divindade e estabelecer lá alguns critérios que por oposição a ela. Mas em grande parte, por exemplo, também no cristianismo aconteceu o contrário. A gente tem uma visão antropomorfizada de Deus que é basicamente de Zeus, né? Um senhor de barba branca. Então tem todas essas simbologias assim. Mas o ponto é que o satanismo tem um motivo para utilizar esse pentagrama, esse símbolo da pessoa humana invertida. Esse símbolo aqui de paz, que na verdade surge em meados do século XX, tem umas controvérsias, algumas interpretações também. Como, além de significar o movimento hippie, significar desarmamento nuclear, também pode ser interpretado como o que originalmente seria um ser humano em ascensão, né, com os braços para cima, de repente se torna um ser humano em degeneração, quer seja pela ameaça nuclear, quer seja pelo consumo de drogas. Com relação ao círculo circunscrito, né, isso aí já é uma questão um pouco mais delicada, porque estabelece-se uma noção de conexão em determinados pontos e tem já outros elementos que eu
não queria me alongar mais aqui. Só queria chamar a atenção para esse adendo que, se eu tivesse me ocorrido na época, eu teria acrescentado naquele vídeo lá sobre satanismo. Então esse vídeo vai ficar curto aqui mesmo, só para você refletir sobre essa ideia da simbologia do pentagrama, do que ele significa, do que ele realmente representa, e do que significa invertê-lo, e qualquer outra percepção que você possa ter dessa noção, ficar um pouco mais submetido a um critério mais crítico. Eu sou Marcos Valério XR, dia 11 de maio de 2022. Muito obrigado por sua atenção.